Quando tudo parece perdido, Deus começa a agir de maneira extraordinária. E é justamente por isso que você precisa permanecer comigo até o último segundo desta oração, porque no final nós faremos uma entrega completa ao Senhor, pedindo que o Arcanjo Miguel combata todas as batalhas invisíveis da nossa vida. Algo muito forte acontecerá enquanto estivermos rezando juntos. Não importa o seu problema, não importa em qual área da sua vida você precisa de proteção, de livramento, de bênçãos. Hoje, nós vamos colocar tudo nas mãos do Príncipe da Milícia Celeste. Confie que Deus enviará o Arcanjo Miguel para abrir caminhos, quebrar correntes, afastar todo o mal e renovar a sua esperança. Mas antes de começar, eu quero fazer um pedido muito especial. Escreva aqui nos comentários: Arcanjo Miguel, combate por mim. Essa será a nossa fé. E enquanto você escreve, milhares de pessoas estarão rezando juntos com você, formando uma grande corrente de oração que alcança famílias do Brasil e do mundo inteiro. Também peço que deixe o seu gostei no vídeo. Esse simples gesto faz com que esta oração alcance pessoas que neste momento estão desesperadas e precisando de um milagre de Deus. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se agora. Todos os dias publicamos orações que fortalecem a fé, renovam a esperança e levam a presença de Deus até milhares de lares. E não se esqueça de tocar no botão Hype, que fica localizado nos comentários. Assim, você ajuda esta oração a alcançar ainda mais pessoas que precisam da proteção poderosa do Arcanjo Miguel neste exato momento. Agora feche seus olhos, respire fundo, silencie o seu coração. Abra sua alma para a presença de Deus, porque a partir deste instante, nós entraremos em uma oração muito poderosa. Antes mesmo desta oração terminar, o céu já estará movendo aquilo que parecia impossível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento em que tudo parece perdido, nós nos colocamos diante da Tua presença luminosa. Há dias em que o coração já não encontra forças, há noites em que as lágrimas caem em silêncio, há batalhas que ninguém vê, há dores escondidas por trás de um sorriso. E hoje, talvez este seja o nosso momento mais difícil. Mas antes de qualquer palavra, nós escolhemos confiar. Acreditamos que Deus não nos abandonou, que o céu ainda olha por nós, que a Tua espada continua levantada em favor daqueles que clamam com fé. Arcanjo Miguel, entra agora em nossa vida, entra em nossa casa, em nossa mente, em nosso coração. Se existe alguma porta fechada pela tristeza, abre com o poder de Deus. Se existe algum caminho bloqueado pelo medo, remove os obstáculos. Se existe alguma corrente invisível prendendo a nossa vida, quebra neste instante em nome de Jesus. Nós já tentamos ser fortes sozinhos, já carregamos peso que pareciam impossíveis, já lutamos até o limite das nossas forças e agora reconhecemos, precisamos da ajuda do céu. Arcanjo Miguel, guerreiro fiel do Altíssimo, estende Tuas asas sobre nós, protege-nos de todo o mal, livra-nos de toda armadilha, afasta de nós a inveja, a maldade, as palavras de destruição e todo espírito de desânimo. Que nenhum pensamento negativo permaneça em nossa mente, que nenhuma sombra de derrota permaneça em nosso coração. Que toda voz que diz não há mais solução seja silenciada pela voz de Deus.
Neste momento, nós entregamos aquilo que mais nos preocupa. Arcanjo Miguel, leva tudo isso diante do trono do Senhor. Intercede por nós, combate por nós, defende-nos na luta espiritual. Quando o inimigo tentar nos fazer desistir, seja a nossa coragem. Quando o medo quiser dominar os nossos pensamentos, seja a nossa paz. Quando o cansaço nos fizer querer parar, seja a nossa força. Nós cremos que a Tua presença está aqui. Cremos que neste instante o céu se move ao nosso favor. Cremos que os anjos de Deus estão entrando em nossa casa agora. Que cada cômodo seja visitado pela luz divina. Que toda atmosfera de angústia desapareça. Que a paz do Senhor tome conta deste lugar. Arcanjo Miguel, toque especialmente aqueles que chegaram até esta oração sentindo-se derrotados. Toca quem perdeu a esperança, quem está cansado de sofrer, quem já não consegue enxergar um amanhã melhor. Mostra que Deus ainda escreve milagres. Mostra que o impossível não existe para o Senhor. Mostra que aquilo que parecia morto pode voltar a viver. Nós rejeitamos toda palavra de fracasso, toda sentença de derrota, toda opressão espiritual. Em nome de Jesus, declaramos libertação, declaramos cura, declaramos restauração, declaramos renascimento. Arcanjo Miguel, ergue-nos quando estivermos caídos, nos conduza quando estivermos perdidos, protege-nos quando estivermos vulneráveis e nunca permitas que nos afastemos da presença de Deus. Que a Tua espada de luz corte agora todo laço de sofrimento. Que a Tua força destrua toda a obra do inimigo. Que a Tua proteção permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre. Nós cremos que algo começa a mudar agora. Talvez ainda não vejamos com os olhos, mas já sentimos no coração. A esperança volta a nascer, a paz volta a florescer, a fé volta a respirar dentro de nós. Obrigado, Arcanjo Miguel, porque o céu não nos abandona. Obrigado, porque Deus ouve esta oração. Obrigado, porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor prepara um novo começo. E nós declaramos com fé: não terminaremos essa história na derrota, terminaremos na vitória de Deus. Agora, eu quero falar diretamente ao seu coração. Talvez ninguém saiba o que você está vivendo neste momento. Talvez as pessoas olhem para o seu rosto e pensem que está tudo bem. Mas somente Deus conhece o peso que você tem carregado em silêncio. Somente Deus viu as lágrimas que você derramou quando ninguém estava por perto. Somente Deus ouviu as orações que ficaram presas na sua garganta, porque a dor era grande demais para ser colocada em palavras. E sabe o que é mais bonito? Mesmo antes de você começar esta oração, Deus já conhecia o seu clamor. Ele já sabia que hoje você pisaria neste vídeo. Ele já sabia o dia, a hora e o minuto em que você ouviria estas palavras. Isso não é coincidência, é providência divina. Porque quando Deus quer alcançar um filho, Ele encontra um caminho. E hoje, esse caminho foi esta oração. Talvez você tenha chegado até aqui, dizendo dentro do seu coração: eu não aguento mais, eu já tentei de tudo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero que você escute esta verdade. Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. Pode parecer que o céu está em silêncio. Pode parecer que nada está acontecendo.
Mas enquanto você espera, Deus já está trabalhando. Enquanto você chora, Deus prepara o consolo. Enquanto você luta, Deus envia os seus anjos para combaterem batalhas que os seus olhos não conseguem enxergar. E entre esses anjos está o glorioso arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, aquele que derrota o mal pelo poder do Altíssimo, aquele que permanece firme diante das maiores batalhas, aquele que nunca abandona os que recorrem a Deus com o coração sincero. Por isso não desista agora, não entregue a sua esperança ao medo, não permita que a tristeza tenha a última palavra. Hoje nós vamos rezar juntos, e enquanto cada palavra desta oração subir ao céu, eu acredito que Deus enviará paz para o seu coração, força para a sua alma e coragem para continuar. Talvez o milagre que você espera já começou agora. Talvez Deus esteja preparando uma resposta que você jamais imaginou. E esta seja a oração que marcará o início de um novo tempo na sua vida. Então permaneça aqui comigo. Reze cada palavra com fé. Entregue completamente a sua causa ao Senhor. E permita que o arcanjo Miguel caminhe à sua frente, protegendo seus passos, fortalecendo a sua fé e lembrando ao seu coração que quando Deus está presente, nem mesmo aquilo que parecia perdido permanece perdido para sempre. Agora, com toda a confiança no poder do Altíssimo, abra o seu coração, una sua fé à minha e vamos continuar esta corrente de fé, sabendo que o arcanjo Miguel já está providenciando a nossa proteção, a nossa libertação e os nossos milagres. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento em que tudo parece perdido, nós nos colocamos diante da tua presença luminosa. Há dias em que o coração já não encontra forças, há noites em que as lágrimas caem em silêncio, há batalhas que ninguém vê, há dores escondidas por trás de um sorriso. E hoje, talvez este seja o nosso momento mais difícil. Mas antes de qualquer palavra, nós escolhemos confiar. Acreditamos que Deus não nos abandonou, que o céu ainda olha por nós, que a tua espada continua levantada em favor daqueles que clamam com fé. Arcanjo Miguel, entra agora em nossa vida, entra em nossa casa, em nossa mente, em nosso coração. Se existe alguma porta fechada pela tristeza, abre com o poder de Deus. Se existe algum caminho bloqueado pelo medo, remove os obstáculos. Se existe alguma corrente invisível prendendo a nossa vida, quebra neste instante em nome de Jesus. Nós já tentamos ser fortes sozinhos, já carregamos peso que pareciam impossíveis, já lutamos até o limite das nossas forças e agora reconhecemos, precisamos da ajuda do céu. Arcanjo Miguel, guerreiro fiel do Altíssimo, estende tuas asas sobre nós, protege-nos de todo mal, livra-nos de toda armadilha, afasta de nós a inveja, a maldade, as palavras de destruição e todo espírito de desânimo. Que nenhum pensamento negativo permaneça em nossa mente, que nenhuma sombra de derrota permaneça em nosso coração. Que toda voz que diz não há mais solução seja silenciada pela voz de Deus. Neste momento, nós entregamos aquilo que mais nos preocupa. Arcanjo Miguel, leva tudo isso diante do trono do Senhor
intercede por nós, combate por nós, defende-nos na luta espiritual. Quando o inimigo tentar nos fazer desistir, seja a nossa coragem. Quando o medo quiser dominar os nossos pensamentos, seja a nossa paz. Quando o cansaço nos fizer querer parar, seja a nossa força. Nós cremos que a Tua presença está aqui. Cremos que neste instante o céu se move ao nosso favor. Cremos que os anjos de Deus estão entrando em nossa casa agora. Que cada cômodo seja visitado pela luz divina. Que toda atmosfera de angústia desapareça. Que a paz do Senhor tome conta deste lugar. Arcanjo Miguel, toque especialmente aqueles que chegaram até esta oração sentindo-se derrotados. Toca quem perdeu a esperança, quem está cansado de sofrer, quem já não consegue enxergar um amanhã melhor. Mostra que Deus ainda escreve milagres. Mostra que o impossível não existe para o Senhor. Mostra que aquilo que parecia morto pode voltar a viver. Nós rejeitamos toda palavra de fracasso, toda sentença de derrota, toda opressão espiritual. Em nome de Jesus, declaramos libertação, declaramos cura, declaramos restauração, declaramos renascimento. Arcanjo Miguel, ergue-nos quando estivermos caídos, nos conduza quando estivermos perdidos, protege-nos quando estivermos vulneráveis e nunca permitas que nos afastemos da presença de Deus. Que a Tua espada de luz corte agora todo laço de sofrimento. Que a Tua força destrua toda a obra do inimigo. Que a Tua proteção permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre. Nós cremos que algo começa a mudar agora. Talvez ainda não vejamos com os olhos, mas já sentimos no coração. A esperança volta a nascer, a paz volta a florescer, a fé volta a respirar dentro de nós. Obrigado, Arcanjo Miguel, porque o céu não nos abandona. Obrigado, porque Deus ouve esta oração. Obrigado, porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor prepara um novo começo. E nós declaramos com fé: não terminaremos essa história na derrota, terminaremos na vitória de Deus. Agora, eu quero falar diretamente ao seu coração. Talvez ninguém saiba o que você está vivendo neste momento. Talvez as pessoas olhem para o seu rosto e pensem que está tudo bem. Mas somente Deus conhece o peso que você tem carregado em silêncio. Somente Deus viu as lágrimas que você derramou quando ninguém estava por perto. Somente Deus ouviu as orações que ficaram presas na sua garganta, porque a dor era grande demais para ser colocada em palavras. E sabe o que é mais bonito? Mesmo antes de você começar esta oração, Deus já conhecia o seu clamor. Ele já sabia que hoje você pisaria neste vídeo. Ele já sabia o dia, a hora e o minuto em que você ouviria estas palavras. Isso não é coincidência, é providência divina, porque quando Deus quer alcançar um filho, Ele encontra um caminho. E hoje, esse caminho foi esta oração. Talvez você tenha chegado até aqui, dizendo dentro do seu coração: eu não aguento mais, eu já tentei de tudo, parece que Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero que você escute esta verdade. Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. Pode parecer que o céu está em silêncio. Pode parecer que nada está acontecendo. Mas enquanto você espera, Deus já está trabalhando. Enquanto você chora, Deus prepara o consolo. Enquanto você luta,
Deus envia os seus anjos para combaterem batalhas que os seus olhos não conseguem enxergar. E entre esses anjos está o glorioso arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, aquele que derrota o mal pelo poder do Altíssimo, aquele que permanece firme diante das maiores batalhas, aquele que nunca abandona os que recorrem a Deus com o coração sincero. Por isso não desista agora, não entregue a sua esperança ao medo, não permita que a tristeza tenha a última palavra. Hoje nós vamos rezar juntos, e enquanto cada palavra desta oração subir ao céu, eu acredito que Deus enviará paz para o seu coração, força para a sua alma e coragem para continuar. Talvez o milagre que você espera já começou agora. Talvez Deus esteja preparando uma resposta que você jamais imaginou. E esta seja a oração que marcará o início de um novo tempo na sua vida. Então permaneça aqui comigo. Reze cada palavra com fé. Entregue completamente a sua causa ao Senhor. E permita que o arcanjo Miguel caminhe à sua frente, protegendo seus passos, fortalecendo a sua fé e lembrando ao seu coração que quando Deus está presente, nem mesmo aquilo que parecia perdido permanece perdido para sempre. Agora, com toda a confiança no poder do Altíssimo, abra o seu coração, una sua fé à minha e vamos continuar esta corrente de fé, sabendo que o arcanjo Miguel já está providenciando a nossa proteção, a nossa libertação e os nossos milagres. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento em que tudo parece perdido, nós nos colocamos diante da tua presença luminosa. Há dias em que o coração já não encontra forças, há noites em que as lágrimas caem em silêncio, há batalhas que ninguém vê, há dores escondidas por trás de um sorriso. E hoje, talvez este seja o nosso momento mais difícil. Mas antes de qualquer palavra, nós escolhemos confiar. Acreditamos que Deus não nos abandonou, que o céu ainda olha por nós, que a tua espada continua levantada em favor daqueles que clamam com fé. Arcanjo Miguel, entra agora em nossa vida, entra em nossa casa, em nossa mente, em nosso coração. Se existe alguma porta fechada pela tristeza, abre com o poder de Deus. Se existe algum caminho bloqueado pelo medo, remove os obstáculos. Se existe alguma corrente invisível prendendo a nossa vida, quebra neste instante em nome de Jesus. Nós já tentamos ser fortes sozinhos, já carregamos peso que pareciam impossíveis, já lutamos até o limite das nossas forças e agora reconhecemos, precisamos da ajuda do céu. Arcanjo Miguel, guerreiro fiel do Altíssimo, estende tuas asas sobre nós, protege-nos de todo o mal, livra-nos de toda armadilha, afasta de nós a inveja, a maldade, as palavras de destruição e todo espírito de desânimo. Que nenhum pensamento negativo permaneça em nossa mente, que nenhuma sombra de derrota permaneça em nosso coração. Que toda voz que diz não há mais solução seja silenciada pela voz de Deus. Neste momento, nós entregamos aquilo que mais nos preocupa. Arcanjo Miguel, leva tudo isso diante do trono do Senhor. Intercede por nós, combate por nós, defende-nos na luta espiritual. Quando o inimigo tentar nos fazer desistir, seja a nossa coragem.
Quando o medo quiser dominar os nossos pensamentos, seja a nossa paz. Quando o cansaço nos fizer querer parar, seja a nossa força. Nós cremos que a Tua presença está aqui. Cremos que neste instante o céu se move ao nosso favor. Cremos que os anjos de Deus estão entrando em nossa casa agora. Que cada cômodo seja visitado pela luz divina. Que toda atmosfera de angústia desapareça. Que a paz do Senhor tome conta deste lugar. Arcanjo Miguel, toque especialmente aqueles que chegaram até esta oração sentindo-se derrotados. Toca quem perdeu a esperança, quem está cansado de sofrer, quem já não consegue enxergar um amanhã melhor. Mostra que Deus ainda escreve milagres. Mostra que o impossível não existe para o Senhor. Mostra que aquilo que parecia morto pode voltar a viver. Nós rejeitamos toda palavra de fracasso, toda sentença de derrota, toda opressão espiritual. Em nome de Jesus, declaramos libertação, declaramos cura, declaramos restauração, declaramos renascimento. Arcanjo Miguel, ergue-nos quando estivermos caídos, nos conduza quando estivermos perdidos, protege-nos quando estivermos vulneráveis e nunca permitas que nos afastemos da presença de Deus. Que a Tua espada de luz corte agora todo laço de sofrimento. Que a Tua força destrua toda a obra do inimigo. Que a Tua proteção permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre. Nós cremos que algo começa a mudar agora. Talvez ainda não vejamos com os olhos, mas já sentimos no coração. A esperança volta a nascer, a paz volta a florescer, a fé volta a respirar dentro de nós. Obrigado, Arcanjo Miguel, porque o céu não nos abandona. Obrigado, porque Deus ouve esta oração. Obrigado, porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor prepara um novo começo. E nós declaramos com fé: não terminaremos essa história na derrota, terminaremos na vitória de Deus. Agora, eu quero falar diretamente ao seu coração. Talvez ninguém saiba o que você está vivendo neste momento. Talvez as pessoas olhem para o seu rosto e pensem que está tudo bem. Mas somente Deus conhece o peso que você tem carregado em silêncio. Somente Deus viu as lágrimas que você derramou quando ninguém estava por perto. Somente Deus ouviu as orações que ficaram presas na sua garganta, porque a dor era grande demais para ser colocada em palavras. E sabe o que é mais bonito? Mesmo antes de você começar esta oração, Deus já conhecia o seu clamor. Ele já sabia que hoje você pisaria neste vídeo. Ele já sabia o dia, a hora e o minuto em que você ouviria estas palavras. Isso não é coincidência, é providência divina, porque quando Deus quer alcançar um filho, Ele encontra um caminho. E hoje, esse caminho foi esta oração. Talvez você tenha chegado até aqui, dizendo dentro do seu coração: eu não aguento mais, eu já tentei de tudo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero que você escute esta verdade. Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. Pode parecer que o céu está em silêncio. Pode parecer que nada está acontecendo. Mas enquanto você espera, Deus já está trabalhando. Enquanto você chora, Deus prepara o consolo. Enquanto você luta, Deus envia os seus anjos para combaterem batalhas que os seus olhos não conseguem enxergar. E entre esses anjos está o glorioso Arcanjo Miguel.
o príncipe da milícia celeste, aquele que derrota o mal pelo poder do Altíssimo, aquele que permanece firme diante das maiores batalhas, aquele que nunca abandona os que recorrem a Deus com o coração sincero. Por isso, não desista agora. Não entregue a sua esperança ao medo. Não permita que a tristeza tenha a última palavra. Hoje nós vamos rezar juntos. E enquanto cada palavra desta oração subir ao céu, eu acredito que Deus enviará paz para o seu coração, força para a sua alma e coragem para continuar. Talvez o milagre que você espera já começou agora. Talvez Deus esteja preparando uma resposta que você jamais imaginou. E esta seja a oração que marcará o início de um novo tempo na sua vida. Então permaneça aqui comigo. Reze cada palavra com fé. Entregue completamente a sua causa ao Senhor. E permita que o arcanjo Miguel caminhe à sua frente, protegendo seus passos, fortalecendo a sua fé e lembrando ao seu coração que quando Deus está presente, nem mesmo aquilo que parecia perdido, permanece perdido para sempre. Agora, com toda a confiança no poder do Altíssimo, abra o seu coração, una sua fé à minha e vamos continuar esta corrente de fé, sabendo que o arcanjo Miguel já está providenciando a nossa proteção, a nossa libertação e os nossos milagres. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento em que tudo parece perdido, nós nos colocamos diante da tua presença luminosa. Há dias em que o coração já não encontra forças, há noites em que as lágrimas caem em silêncio, há batalhas que ninguém vê, há dores escondidas por trás de um sorriso. E hoje, talvez este seja o nosso momento mais difícil. Mas antes de qualquer palavra, nós escolhemos confiar. Acreditamos que Deus não nos abandonou, que o céu ainda olha por nós, que a tua espada continua levantada em favor daqueles que clamam com fé. Arcanjo Miguel, entra agora em nossa vida, entra em nossa casa, em nossa mente, em nosso coração. Se existe alguma porta fechada pela tristeza, abre com o poder de Deus. Se existe algum caminho bloqueado pelo medo, remove os obstáculos. Se existe alguma corrente invisível prendendo a nossa vida, quebra neste instante em nome de Jesus. Nós já tentamos ser fortes sozinhos, já carregamos peso que pareciam impossíveis, já lutamos até o limite das nossas forças e agora reconhecemos. Precisamos da ajuda do céu. Arcanjo Miguel, guerreiro fiel do Altíssimo, estende tuas asas sobre nós. Protege-nos de todo o mal, livra-nos de toda armadilha. Afasta de nós a inveja, a maldade, as palavras de destruição e todo espírito de desânimo. Que nenhum pensamento negativo permaneça em nossa mente. Que nenhuma sombra de derrota permaneça em nosso coração. Que toda voz que diz não há mais solução seja silenciada pela voz de Deus. Neste momento, nós entregamos aquilo que mais nos preocupa. Arcanjo Miguel, leva tudo isso diante do trono do Senhor. Intercede por nós, combate por nós, defende-nos na luta espiritual. Quando o inimigo tentar nos fazer desistir, seja a nossa coragem. Quando o medo quiser dominar os nossos pensamentos, seja a nossa paz. Quando o cansaço nos fizer querer parar, seja a nossa força. Nós cremos que a tua presença está aqui
Cremos que neste instante o céu se move ao nosso favor. Cremos que os anjos de Deus estão entrando em nossa casa agora. Que cada cômodo seja visitado pela luz divina. Que toda atmosfera de angústia desapareça. Que a paz do Senhor tome conta deste lugar. Arcanjo Miguel, toque especialmente aqueles que chegaram até esta oração sentindo-se derrotados. Toca quem perdeu a esperança, quem está cansado de sofrer, quem já não consegue enxergar um amanhã melhor. Mostra que Deus ainda escreve milagres. Mostra que o impossível não existe para o Senhor. Mostra que aquilo que parecia morto pode voltar a viver. Nós rejeitamos toda palavra de fracasso, toda sentença de derrota, toda opressão espiritual. Em nome de Jesus, declaramos libertação, declaramos cura, declaramos restauração, declaramos renascimento. Arcanjo Miguel, ergue-nos quando estivermos caídos, nos conduza quando estivermos perdidos, protege-nos quando estivermos vulneráveis e nunca permitas que nos afastemos da presença de Deus. Que a tua espada de luz corte agora todo laço de sofrimento. Que a tua força destrua toda a obra do inimigo. Que a tua proteção permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre. Nós cremos que algo começa a mudar agora. Talvez ainda não vejamos com os olhos, mas já sentimos no coração. A esperança volta a nascer, a paz volta a florescer, a fé volta a respirar dentro de nós. Obrigado, Arcanjo Miguel, porque o céu não nos abandona. Obrigado, porque Deus ouve esta oração. Obrigado, porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor prepara um novo começo. E nós declaramos com fé: não terminaremos essa história na derrota, terminaremos na vitória de Deus. Agora, eu quero falar diretamente ao seu coração. Talvez ninguém saiba o que você está vivendo neste momento. Talvez as pessoas olhem para o seu rosto e pensem que está tudo bem. Mas somente Deus conhece o peso que você tem carregado em silêncio. Somente Deus viu as lágrimas que você derramou quando ninguém estava por perto. Somente Deus ouviu as orações que ficaram presas na sua garganta, porque a dor era grande demais para ser colocada em palavras. E sabe o que é mais bonito? Mesmo antes de você começar esta oração, Deus já conhecia o seu clamor. Ele já sabia que hoje você pisaria neste vídeo. Ele já sabia o dia, a hora e o minuto em que você ouviria estas palavras. Isso não é coincidência, é providência divina. Porque quando Deus quer alcançar um filho, Ele encontra um caminho. E hoje, esse caminho foi esta oração. Talvez você tenha chegado até aqui, dizendo dentro do seu coração: eu não aguento mais, eu já tentei de tudo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero que você escute esta verdade. Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. Pode parecer que o céu está em silêncio. Pode parecer que nada está acontecendo. Mas enquanto você espera, Deus já está trabalhando. Enquanto você chora, Deus prepara o consolo. Enquanto você luta, Deus envia os seus anjos para combater em batalhas que os seus olhos não conseguem enxergar. E entre esses anjos está o glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, aquele que derrota o mal pelo poder do Altíssimo, aquele que permanece firme diante das maiores batalhas,
aquele que nunca abandona os que recorrem a Deus com o coração sincero. Por isso, não desista agora. Não entregue a sua esperança ao medo. Não permita que a tristeza tenha a última palavra. Hoje nós vamos rezar juntos. E enquanto cada palavra desta oração subir ao céu, eu acredito que Deus enviará paz para o seu coração, força para a sua alma e coragem para continuar. Talvez o milagre que você espera já começou agora. Talvez Deus esteja preparando uma resposta que você jamais imaginou. E esta seja a oração que marcará o início de um novo tempo na sua vida. Então permaneça aqui comigo. Reze cada palavra com fé. Entregue completamente a sua causa ao Senhor. E permita que o arcanjo Miguel caminhe à sua frente, protegendo seus passos, fortalecendo a sua fé e lembrando ao seu coração que quando Deus está presente, nem mesmo aquilo que parecia perdido permanece perdido para sempre. Agora, com toda a confiança no poder do Altíssimo, abra o seu coração, una sua fé à minha e vamos continuar esta corrente de fé, sabendo que o arcanjo Miguel já está providenciando a nossa proteção, a nossa libertação e os nossos milagres. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento em que tudo parece perdido, nós nos colocamos diante da tua presença luminosa. Há dias em que o coração já não encontra forças, há noites em que as lágrimas caem em silêncio, há batalhas que ninguém vê, há dores escondidas por trás de um sorriso. E hoje, talvez este seja o nosso momento mais difícil. Mas antes de qualquer palavra, nós escolhemos confiar. Acreditamos que Deus não nos abandonou, que o céu ainda olha por nós, que a tua espada continua levantada em favor daqueles que clamam com fé. Arcanjo Miguel, entra agora em nossa vida, entra em nossa casa, em nossa mente, em nosso coração. Se existe alguma porta fechada pela tristeza, abre com o poder de Deus. Se existe algum caminho bloqueado pelo medo, remove os obstáculos. Se existe alguma corrente invisível prendendo a nossa vida, quebra neste instante em nome de Jesus. Nós já tentamos ser fortes sozinhos, já carregamos peso que pareciam impossíveis, já lutamos até o limite das nossas forças e agora reconhecemos, precisamos da ajuda do céu. Arcanjo Miguel, guerreiro fiel do Altíssimo, estende tuas asas sobre nós, protege-nos de todo o mal, livra-nos de toda armadilha, afasta de nós a inveja, a maldade, as palavras de destruição e todo espírito de desânimo. Que nenhum pensamento negativo permaneça em nossa mente, que nenhuma sombra de derrota permaneça em nosso coração, que toda voz que diz não há mais solução seja silenciada pela voz de Deus. Neste momento, nós entregamos aquilo que mais nos preocupa. Arcanjo Miguel, leva tudo isso diante do trono do Senhor. Intercede por nós, combate por nós, defende-nos na luta espiritual. Quando o inimigo tentar nos fazer desistir, seja a nossa coragem. Quando o medo quiser dominar os nossos pensamentos, seja a nossa paz. Quando o cansaço nos fizer querer parar, seja a nossa força. Nós cremos que a tua presença está aqui. Cremos que neste instante o céu se move ao nosso favor. Cremos que os anjos de Deus estão entrando em nossa casa agora.
que cada cômodo seja visitado pela luz divina, que toda atmosfera de angústia desapareça, que a paz do Senhor tome conta deste lugar. Arcanjo Miguel, toque especialmente aqueles que chegaram até esta oração sentindo-se derrotados. Toca quem perdeu a esperança, quem está cansado de sofrer, quem já não consegue enxergar um amanhã melhor. Mostra que Deus ainda escreve milagres. Mostra que o impossível não existe para o Senhor. Mostra que aquilo que parecia morto pode voltar a viver. Nós rejeitamos toda palavra de fracasso, toda sentença de derrota, toda opressão espiritual. Em nome de Jesus, declaramos libertação, declaramos cura, declaramos restauração, declaramos renascimento. Arcanjo Miguel, ergue-nos quando estivermos caídos, nos conduza quando estivermos perdidos, protege-nos quando estivermos vulneráveis e nunca permitas que nos afastemos da presença de Deus. Que a tua espada de luz corte agora todo laço de sofrimento. Que a tua força destrua toda a obra do inimigo. Que a tua proteção permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre. Nós cremos que algo começa a mudar agora. Talvez ainda não vejamos com os olhos, mas já sentimos no coração. A esperança volta a nascer, a paz volta a florescer, a fé volta a respirar dentro de nós. Obrigado, Arcanjo Miguel, porque o céu não nos abandona. Obrigado, porque Deus ouve esta oração. Obrigado, porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor prepara um novo começo. E nós declaramos com fé: não terminaremos essa história na derrota, terminaremos na vitória de Deus. Agora, eu quero falar diretamente ao seu coração. Talvez ninguém saiba o que você está vivendo neste momento. Talvez as pessoas olhem para o seu rosto e pensem que está tudo bem. Mas somente Deus conhece o peso que você tem carregado em silêncio. Somente Deus viu as lágrimas que você derramou quando ninguém estava por perto. Somente Deus ouviu as orações que ficaram presas na sua garganta, porque a dor era grande demais para ser colocada em palavras. E sabe o que é mais bonito? Mesmo antes de você começar esta oração, Deus já conhecia o seu clamor. Ele já sabia que hoje você pisaria neste vídeo. Ele já sabia o dia, a hora e o minuto em que você ouviria estas palavras. Isso não é coincidência, é providência divina. Porque quando Deus quer alcançar um filho, Ele encontra um caminho. E hoje, esse caminho foi esta oração. Talvez você tenha chegado até aqui, dizendo dentro do seu coração: eu não aguento mais, eu já tentei de tudo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero que você escute esta verdade. Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. Pode parecer que o céu está em silêncio. Pode parecer que nada está acontecendo. Mas enquanto você espera, Deus já está trabalhando. Enquanto você chora, Deus prepara o consolo. Enquanto você luta, Deus envia os seus anjos para combaterem batalhas que os seus olhos não conseguem enxergar. E entre esses anjos está o glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, aquele que derrota o mal pelo poder do Altíssimo, aquele que permanece firme diante das maiores batalhas, aquele que nunca abandona os que recorrem a Deus com o coração sincero. Por isso não desista agora, não entregue a sua esperança ao medo,
Não permita que a tristeza tenha a última palavra. Hoje nós vamos rezar juntos. E enquanto cada palavra desta oração subir ao céu, eu acredito que Deus enviará paz para o seu coração, força para a sua alma e coragem para continuar. Talvez o milagre que você espera já começou agora. Talvez Deus esteja preparando uma resposta que você jamais imaginou. E esta seja a oração que marcará o início de um novo tempo na sua vida. Então permaneça aqui comigo. Reze cada palavra com fé. Entregue completamente a sua causa ao Senhor. E permita que o Arcanjo Miguel caminhe à sua frente, protegendo seus passos, fortalecendo a sua fé e lembrando ao seu coração que quando Deus está presente, nem mesmo aquilo que parecia perdido, permanece perdido para sempre. Agora, com toda a confiança no poder do Altíssimo, abra o seu coração, una sua fé à minha e vamos continuar esta corrente de fé, sabendo que o Arcanjo Miguel já está providenciando a nossa proteção, a nossa libertação e os nossos milagres. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento em que tudo parece perdido, nós nos colocamos diante da tua presença luminosa. Há dias em que o coração já não encontra forças, há noites em que as lágrimas caem em silêncio, há batalhas que ninguém vê, há dores escondidas por trás de um sorriso. E hoje, talvez este seja o nosso momento mais difícil. Mas antes de qualquer palavra, nós escolhemos confiar. Acreditamos que Deus não nos abandonou, que o céu ainda olha por nós, que a tua espada continua levantada em favor daqueles que clamam com fé. Arcanjo Miguel, entra agora em nossa vida, entra em nossa casa, em nossa mente, em nosso coração. Se existe alguma porta fechada pela tristeza, abre com o poder de Deus. Se existe algum caminho bloqueado pelo medo, remove os obstáculos. Se existe alguma corrente invisível prendendo a nossa vida, quebra neste instante em nome de Jesus. Nós já tentamos ser fortes sozinhos, já carregamos peso que pareciam impossíveis, já lutamos até o limite das nossas forças e agora reconhecemos, precisamos da ajuda do céu. Arcanjo Miguel, guerreiro fiel do Altíssimo, estende tuas asas sobre nós, protege-nos de todo mal, livra-nos de toda armadilha, afasta de nós a inveja, a maldade, as palavras de destruição e todo espírito de desânimo. Que nenhum pensamento negativo permaneça em nossa mente, que nenhuma sombra de derrota permaneça em nosso coração, que toda voz que diz não há mais solução seja silenciada pela voz de Deus. Neste momento, nós entregamos aquilo que mais nos preocupa. Arcanjo Miguel, leva tudo isso diante do trono do Senhor. Intercede por nós, combate por nós, defende-nos na luta espiritual. Quando o inimigo tentar nos fazer desistir, seja a nossa coragem. Quando o medo quiser dominar os nossos pensamentos, seja a nossa paz. Quando o cansaço nos fizer querer parar, seja a nossa força. Nós cremos que a tua presença está aqui. Cremos que neste instante o céu se move ao nosso favor. Cremos que os anjos de Deus estão entrando em nossa casa agora. Que cada cômodo seja visitado pela luz divina. Que toda atmosfera de angústia desapareça. Que a paz do Senhor tome conta deste lugar. Arcanjo Miguel,
Toque especialmente aqueles que chegaram até esta oração sentindo-se derrotados. Toca quem perdeu a esperança, quem está cansado de sofrer, quem já não consegue enxergar um amanhã melhor. Mostra que Deus ainda escreve milagres. Mostra que o impossível não existe para o Senhor. Mostra que aquilo que parecia morto pode voltar a viver. Nós rejeitamos toda palavra de fracasso, toda sentença de derrota, toda opressão espiritual. Em nome de Jesus, declaramos libertação, declaramos cura, declaramos restauração, declaramos renascimento. Arcanjo Miguel, ergue-nos quando estivermos caídos, nos conduza quando estivermos perdidos, protege-nos quando estivermos vulneráveis e nunca permitas que nos afastemos da presença de Deus. Que a tua espada de luz corte agora todo laço de sofrimento. Que a tua força destrua toda a obra do inimigo. Que a tua proteção permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre. Nós cremos que algo começa a mudar agora. Talvez ainda não vejamos com os olhos, mas já sentimos no coração. A esperança volta a nascer, a paz volta a florescer, a fé volta a respirar dentro de nós. Obrigado, Arcanjo Miguel, porque o céu não nos abandona. Obrigado, porque Deus ouve esta oração. Obrigado, porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor prepara um novo começo. E nós declaramos com fé: não terminaremos essa história na derrota, terminaremos na vitória de Deus. Agora, eu quero falar diretamente ao seu coração. Talvez ninguém saiba o que você está vivendo neste momento. Talvez as pessoas olhem para o seu rosto e pensem que está tudo bem. Mas somente Deus conhece o peso que você tem carregado em silêncio. Somente Deus viu as lágrimas que você derramou quando ninguém estava por perto. Somente Deus ouviu as orações que ficaram presas na sua garganta, porque a dor era grande demais para ser colocada em palavras. E sabe o que é mais bonito? Mesmo antes de você começar esta oração, Deus já conhecia o seu clamor. Ele já sabia que hoje você pisaria neste vídeo. Ele já sabia o dia, a hora e o minuto em que você ouviria estas palavras. Isso não é coincidência, é providência divina. Porque quando Deus quer alcançar um filho, Ele encontra um caminho. E hoje, esse caminho foi esta oração. Talvez você tenha chegado até aqui, dizendo dentro do seu coração: eu não aguento mais, eu já tentei de tudo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero que você escute esta verdade. Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. Pode parecer que o céu está em silêncio. Pode parecer que nada está acontecendo. Mas enquanto você espera, Deus já está trabalhando. Enquanto você chora, Deus prepara o consolo. Enquanto você luta, Deus envia os seus anjos para combaterem batalhas que os seus olhos não conseguem enxergar. E entre esses anjos está o glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, aquele que derrota o mal pelo poder do Altíssimo, aquele que permanece firme diante das maiores batalhas, aquele que nunca abandona os que recorrem a Deus com o coração sincero. Por isso não desista agora. Não entregue a sua esperança ao medo. Não permita que a tristeza tenha a última palavra. Hoje nós vamos rezar juntos. E enquanto cada palavra desta oração subir ao céu,
eu acredito que Deus enviará paz para o seu coração, força para a sua alma e coragem para continuar. Talvez o milagre que você espera já começou agora. Talvez Deus esteja preparando uma resposta que você jamais imaginou. E esta seja a oração que marcará o início de um novo tempo na sua vida. Então permaneça aqui comigo. Reze cada palavra com fé. Entregue completamente a sua causa ao Senhor. E permita que o arcanjo Miguel caminhe à sua frente, protegendo seus passos, fortalecendo a sua fé e lembrando ao seu coração que quando Deus está presente, nem mesmo aquilo que parecia perdido permanece perdido para sempre. Agora, com toda a confiança no poder do Altíssimo, abra o seu coração, una sua fé à minha e vamos continuar esta corrente de fé, sabendo que o arcanjo Miguel já está providenciando a nossa proteção, a nossa libertação e os nossos milagres. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua mensagem e também rezar por você. Se você conhece alguém que está passando por lutas espirituais, envie esta oração para essa pessoa agora. Às vezes, uma simples oração compartilhada pode transformar completamente a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias publicamos novas orações poderosas que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e aproximam a nossa vida da presença de Deus. Que o arcanjo Miguel caminhe à sua frente, quebrando todo o mal, abrindo seus caminhos e protegendo a sua vida e de sua família. Que a luz de Deus envolva você neste momento e que uma grande paz desça sobre o seu coração. Que a bênção do céu permaneça com você, hoje, esta noite e sempre. Amém.